Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu quero perguntar para você hoje algumas coisas. Quero perguntar a quem você tem dado ouvido, a quem você tem escutado e aonde isso tem te levado. Eu quero trazer uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 25, conta a história da batalha entre Davi e Golias. Mas no contexto da palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu quero declarar com você e quero que você mesmo possa ler e observar isso. A vitória de Davi sobre Golias, ela começa a acontecer quando no versículo 25 Davi ouve qual era a proposta do rei Saul para quem fosse derrotar o gigante. E ali no versículo 25 ele ouve que o povo estava comentando que a pessoa que fosse derrotar seria acumulada de riquezas, teria a mão da filha de Saul e a sua casa seria isenta de impostos. No versículo 26, Davi pergunta novamente para ter certeza: o que vai acontecer? Eu ouvi bem, vai ter riqueza, vai ter a mão da filha de Saul e não vai precisar pagar imposto. Isso mexeu com o coração de Davi. Já no versículo 28, aconteceu algo diferente. O irmão de Davi, Eliabe, aquele mesmo Eliabe que um pouquinho antes ele foi rejeitado por Deus. Quando Deus manda o profeta Samuel deslocar até a casa do pai de Davi, Jessé, ele vai com a intenção de estar ungindo e de estar separando o rei de Israel. O primeiro filho de Jessé a entrar é o próprio Eliabe. E Eliabe ele foi recusado. Aos olhos naturais, ele era um homem grande, um homem forte, um homem que chamou a atenção do profeta Samuel, mas que não chamou a atenção do próprio Deus. Depois, quando os demais irmãos de Davi foram passando, eles foram também rejeitados, mas Deus ele achou graça e sondou o coração do menino Davi. E Deus declara a Samuel que Deus ele não vê a aparência externa, mas Deus vê aquilo que está no interior. Por isso, amados, é muito interessante, é muito necessário que aquilo que está no nosso coração venha agradar a vontade de Deus. Então, no versículo 28, esse homem que foi anteriormente recusado por Deus, a palavra do Senhor diz que ele ficou irado, que ele ficou furioso com a pergunta de Davi. E ele começa a lançar algumas perguntas, alguns questionamentos, que no meu modo de ver foram dardos inflamados, foram setas com veneno que poderia paralisar ou destruir a vida de Davi. A primeira pergunta que ele faz é o que Davi estava fazendo ali. Isso é respondido no versículo 17 do capítulo 17. Davi estava ali em obediência a Jessé, pois estava levando os mantimentos a Saul e também aos seus irmãos que estavam na guerra. Aí logo em sequência, Eliabe continua lançando a dúvida no coração de Davi, quando ele pergunta: você deixou as pobres e as poucas ovelhas que nós temos no deserto sozinhas? Mais uma coisa, mais uma seta de veneno que Eliabe lança. Davi, amados, lá no versículo 20, a palavra do Senhor diz que Davi, levantando de madrugada, ele deixa as ovelhas a cargo de outro pastor. Davi novamente não toma posse daquele veneno que foi lançado por Eliabe. E para finalizar, terceira dúvida, o terceiro dardo inflamado que ele lança: bem conheço a presunção do teu coração e a maldade que nele está. Amados, Davi não era um jovem presunçoso e muito menos maldoso, tanto é que agradou o coração de Deus. Por isso nós temos que cuidar aquilo que nós temos ouvido. Eu quero perguntar para você: será que aquilo que você tem ouvido não tem te feito parar? Não tem te feito recuar? Não tem te paralisado? Amados, nós temos que cuidar que
Eu lembro agora que o próprio Jesus, direcionado por Deus, ele tem que pegar e ele dá uma declaração muito forte a Pedro. Ele diz: arreda-te de mim, Satanás, tu que cogitas das coisas dos homens, que é uma pedra de tropeço. Amado, naquele momento, Pedro, ele queria evitar que Jesus fosse novamente voltar a Israel, mas lá estava para se cumprir a palavra de Deus, e Jesus teve que repreender, pois sabia que aquilo que Pedro estava falando era coisa de homem, não era o propósito de Deus. Eu lembro agora rapidamente também pessoas que, se dessem ouvido a pessoas à sua volta, elas não teriam sido abençoadas. Quem lembra de Jó? Quando a sua esposa, a sua amada esposa chega e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Imagina o que teria acontecido com Jó e como estaria hoje escrito na nossa Bíblia se Jó fosse ouvir a voz da sua esposa. Amados, por ouvir a voz de Satanás, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. A serpente, Satanás, ele inverte a palavra, ele coloca dúvida. Cuidado com quem tem colocado dúvida no teu coração. Amados, eu queria fazer você pensar hoje, isso que você tem escutado, isso que tem sido lançado no teu coração, será que isso não tem te feito mal? Será que as pessoas à sua volta, por mais que você ame elas, Eliabe era irmão de Davi, mas estava com seu coração machucado, lançou a dúvida no coração de Davi. Mas sabe aonde foi a vitória de Davi? O começo da vitória de Davi sobre Golias? No versículo 30, aonde a palavra do Senhor declara: desviou-se Davi dele. Eu queria dizer para você, através desse vídeo, amado, quando você tiver dúvida, não faça nada, ore a Deus, medite, tire um tempo para ver todas as possibilidades. Cuidado, e quando você vê que é algo para te ferir, para te machucar, se desvia desse caminho. Não toma posse disso que você tem escutado. Queridos, a palavra do Senhor diz que pode uma mãe que amamenta esquecer que ela é mãe, mas que o Senhor, Ele não esquece dos seus filhos. Essa palavra ela sempre me faz pensar muito, porque é algo quase que impossível, uma mãe que amamenta, pois ela tem um incômodo no seu seio. O seu seio está dolorido, está cheio de leite materno. Então, é quase impossível que essa mãe ela esqueça de um filho. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo que essa mãe venha esquecer do filho, Deus não esquece dos seus. Eu queria dizer para você que eu creio que Deus, através dessa palavra, Ele quer trazer cura ao teu coração. Que Deus, através dessa palavra, quer fazer você pensar. Cuidado com o que você tem ouvido. Se você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, se você, como a palavra de Deus diz, que você foi escolhido antes do teu nascimento, cuidado com os Eliabes, cuidado com aqueles as quais talvez Satanás tenha usado, talvez estão falando com o coração irado. A ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Então, cuidado com quem tem te aconselhado. Amado, eu sugiro que você busque conselho com a melhor pessoa do mundo, a pessoa do Espírito Santo. Que você possa dobrar o seu joelho e clamar, orar e buscar. Não tenha pressa, amado. Muitas pessoas perdem a oportunidade de serem abençoadas por pressa. Ore a Deus e peça a direção dele em nome de Jesus. Eu quero agradecer por você estar agora dando ouvidos, e ouso dizer que é o Espírito Santo, pois eu só estou aqui como instrumento. Eu senti no meu coração de ofertar essa palavra. Eu quero que essa palavra ela venha fazer diferença na tua vida. Que essa palavra ela seja um divisor de águas e que ela venha fazer a tua vida
prosperar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você venha a compartilhar essa palavra para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus te abençoe. Eu sou um soldado de Cristo.